Aleluia. Paz do Senhor, meus queridos. Deus é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Depois foram para onde? E saindo da onde? Com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o filho de, estava sentado junto ao mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, Jesus fez o quê? Parou. Disse o que chamassem, e chamaram o cego, e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, pode assentar em nome de Jesus. Ainda dá tempo beber água, tá? Eu vou até beber um pouquinho aqui, que eu fiquei meio rouco. Fui inventar de fazer uma terça aumentada e a voz foi... Rapaz, mas de antemão aí, os nossos irmãos levitas, preparem o louvor, nossa irmã Tamires, não sei aí. Vocês se organizem aí, que nós vamos querer cantar um louvor neste instante, tá? Glória a Deus. Então vá dando glória. Todo mundo já bebeu água? Pronto. Agora eu vou beber. Vou usar aqui um caroço de água. Agora sim, agora vai. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, para explicar para os irmãos esta mensagem, eu preciso de muita sua atenção. Eu preciso de muito a sua atenção. Senão você não vai entender o que Deus tem para nós hoje. Então eu preciso que você tenha bastante atenção na mensagem para que ela não passe desapercebida aos seus ouvidos. O texto, já ouvi muitas pessoas pregarem aqui várias vezes, em outras congregações, em outros lugares, já vi se pregar esta mensagem. Porém, Deus, ele me revelou algo um pouco mais profundo. E para nós entendermos por que este cego Bartimeu estava ali, nós vamos ter que voltar a muitos e muitos anos atrás para entendermos por que ele vivia debaixo de uma maldição. Este homem, chamado Zaqueu, filho de Timeu. Timeu era um homem general que fazia parte do exército de Jerusalém. Este Timeu, ele se aposentou. Chegou o tempo e ele se aposentou. Ele servia em Betel. E ele se aposenta e ele vai para Jericó. E lá ele se torna um empreendedor. Sabemos que Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras. E as palmeiras, elas geram frutos. E estes frutos, ele era vendido. Então vai dizer, segundo a história, que este Timeu, ele era um homem muito bem sucedido, um homem muito bem rico, muito bem conceituado onde ele vivia em Jericó. Só que os romanos vieram
e tomaram Jericó, entraram em Jericó. E aí os romanos começaram a colocar agora a lei romana. Primeira coisa que fizeram foi confiscar todos os bens de Timeu. Timeu ali perdeu todos os seus bens. E por Timeu ser um general do exército israelense, mataram Timeu. Sobrou agora Bartimeu, filho de Timeu. Então o que é que eles falam? Bom, para que esse não se levantem contra nós e seja muito poderoso, vamos fazer o seguinte: vamos tornar ele cego. E diz que ali furaram os olhos de Timeu e Timeu passou a não enxergar a partir daquele dia. E eu quero lhe dizer que Bartimeu habitava em um lugar que foi profetizado como maldita, uma cidade amaldiçoada, era Jericó. Jericó foi um dos maiores empecilhos quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Por causa de Jericó, Israel peregrinou 40 anos. Por causa de Jericó, Israel deixou de entrar logo na terra prometida. Por causa de Jericó, Israel demorou de alcançar a promessa. Aí nós vamos observar que Moisés morre. E o Senhor fala com Josué. E diz: Josué, levante-se e atravesse tu e este povo para a terra que eu vos tenho prometido. Presta atenção para você entender a mensagem. Quando chega em Jericó, Deus vai determinar algo. A partir de 20 anos para cima, ninguém entrava na terra prometida. Ninguém entrava. Todos morreram. Aí, o que acontece? Josué se ira com essa terra chamada Jericó, com esta cidade chamada Jericó. E eu vou lhe provar na Bíblia. Josué perde os seus 4 filhos, e entre eles o seu primogênito não entrou. A mãe de Josué não entrou. O pai de Josué não entrou. Os filhos de Josué não entraram. De 20 anos para cima, todos morreram. Não entraram. Aí Josué vai profetizar. Abra comigo a Bíblia, por favor. Eu quero que alguém abra comigo a Bíblia. Uma pessoa. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 26. E eu quero ler esse versículo para nós dar entrada na mensagem. Josué, capítulo de número 6, versículo 26. Quem achou? Eu vou com o microfone até aí para você ler. Achou? E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Só até aí. Josué amaldiçoou Jericó. E quando Josué, ele reúne ali os levitas, os sacerdotes, o povo, e arrodeiam Jericó, porque era uma cidade impenetrável, uma cidade fortificada. E aí que eles profetizam, cantam ali, e ali o Senhor derruba os montes, as muralhas de Jericó. Dentro daquelas ruínas apenas ficou uma parte de Jericó intacta, apenas uma parte. Apenas um pequeno espaço do muro de Jericó estava em pé. E sobre este muro tinha uma casa. A casa de quem? A casa de Raabe. Foi a única parte do muro que não caiu, mas toda a Jericó caiu. E Jericó, aí agora Josué vai dizer: maldito seja o homem que edificar esta cidade chamada Jericó. Josué amaldiçoou. Então observe que esse Bartimeu, eles habitavam em um lugar amaldiçoado por um profeta. Então quando o profeta, irmãos, falava, Deus concordava, acabou. Maldito era aquele
que edificar novamente esta cidade de Jericó. Perdura por 500 anos. Presta atenção aqui. Eu disse quantos anos? Quantos anos? 500 anos. Josué não está mais vivo. Josué já tinha morrido. 500 anos depois, alguém inventa de edificar novamente Jericó. Você quer abrir comigo mais uma vez a Bíblia? Primeiros de Reis, capítulo 23, ou capítulo 16. Quando achar, me diga que eu vou levar o microfone para você ler. Primeiro de Reis, capítulo de número 16. Achou? Quem achou? Achou? Pode ler? Vem aqui para nós ler. Dê a Jordânia se você não conseguir ler. 33 e 34. Tira a máscara. Todo mundo ouvir. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes deles. Em seus dias, Hiel e Beteliate edificou a Jericó, morrendo Abiam, seu primogênito, e fundou, e morrendo Segube, seu último pós, as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Observe. O pai de Acabe fala com esse Onuel: reedifique a Jericó. Só porque ele começou a edificar Jericó, os seus filhos morreram. E Josué profetizou dizendo assim: olhe, maldito seja aquele que edificar Jericó, morrerá o seu primogênito, e o seu filho mais novo mendigará as portas da cidade. Olha só o que acontece. A profecia de Josué, 500 anos depois, vai se cumprir aqui. O que eu quero dizer para você, meus queridos, que Deus vela pela sua palavra. O que você falar hoje, você que é homem de Deus, mulher de Deus, ela vai irradiar por todas as vidas. Tudo que você falar hoje, Deus vai cumprir, porque as nossas palavras têm poder. Ok, vamos lá. Vamos entrar na mensagem. É para você entender o que aconteceu aqui. Jericó, cidade amaldiçoada, lugar amaldiçoado. E esse Oniel aqui, perdoe minha expressão aqui que eu vou falar, ele é tão burro, um engenheiro tão burro, que fez Jericó apenas com uma entrada e com a saída. Uma mesma entrada, mesma saída. Se pegasse fogo lá dentro, morria todo mundo, porque só tinha uma porta. Só tinha uma entrada e uma única saída. Por ela se entrava, por ela se saía. Que engenheiro é esse? Aí agora observe. Lembra que no livro de Mateus, se não me falha a memória, 19, deixa eu ver se é Mateus, Lucas 19, vai falar de Zaqueu, o publicano. Só que em Zaqueu vai dizer assim, Jesus entrando em Jericó. Jesus entrando em Jericó. Mas aqui agora está um segredo da mensagem muito, muito forte. Ninguém podia entrar na cidade. Profeta nenhum poderia entrar naquela cidade. Nenhum. Aí você vai dizer assim, mas Elias disse, eu vou a Jericó, fica aqui. Elias foi a Jericó, mas não entrou. Ele não podia entrar. Não podia entrar. Porque a cidade estava debaixo de maldição. E só podia quebrar a maldição quem fosse maior do que aquele que amaldiçoou. Aleluia. Você vai entender o mistério. Aí, Jesus entrando em Jericó.
Mas para que Jesus entrasse em Jericó, precisava ter uma coisa: Jesus chamar. Aí quando Jesus vai entrando em Jericó, Jesus disse: Zaqueu, desça. Jesus chamou, a maldição foi quebrada e Jesus conseguiu entrar. Aí agora na mesma passagem os 4 evangelhos vai falar a mesma coisa, vai testificar. Aí agora Jesus está saindo de Jericó. Quem era Jericó? Jericó era uma ponte de mercado. Jericó era como se fosse um lugar, toda a mercadoria passava por Jericó. De um lado ficava Jerusalém, do outro lado ficava a Galileia, e no meio ficava Samaria. Olha para aí. Então o que acontecia? Os israelitas não poderiam passar por Samaria por causa da recha. Então eles tinham 2 caminhos alternativos. Ou eles desciam pelo Mar Morto, ou eles desciam pelo Mar Mediterrâneo. O Mar Morto fica a mais de 1000 metros abaixo do nível do mar. E eles desciam mais de 30 quilômetros. Mais de 1000 metros a pé. E aí eles andavam mais de 30 quilômetros para poder chegar neste lugar onde Bartimeu estava. Então o que é que Bartimeu faz? Bartimeu sai de dentro de Jericó e fica em um lugar estratégico, aonde passava todos os homens que eram ricos, todos os homens que iam vender mercadoria, todos aqueles que tinham posses, tinham dinheiro. Zaqueu se coloca justamente em um caminho estratégico. Zaqueu não era bem, Zaqueu, eu vou ficar aqui, porque aqui é onde eu sei que vai passar quem tem dinheiro, e aqui eu vou pedir. Vamos prestar atenção na mensagem. Aí Jesus vai fazendo o quê? Vai fazendo o quê? Entrando em Jericó ou saindo de Jericó? Vai saindo de Jericó. Lembre que eu falei que a maldição só poderia ser quebrada se um profeta maior chamasse. Aí eu lhe provo, alguém está questionando e falando assim: ah, mas e Moisés? Eu sou maior do que Moisés. Aí alguém fala: ah, mas não sei o que, o profeta Elias. Jesus disse: eu sou maior do que Elias. Jesus era maior do que Josué. Presta atenção para você entender a mensagem. Aí quando Jesus vai saindo de Jericó, Bartimeu, ele ouve que era Jesus da onde? João Ferreira de Almeida quis confundir nossa mente aqui, viu? Presta atenção. Ele sabe que Jesus vai saindo de Jericó. Aí Bartimeu, que não é nenhum, falta de sabedoria para não dizer o contrário, ele começa a clamar: Jesus de Nazaré. Foi assim? Mas o texto disse que era Jesus de Nazaré. Mas não era Jesus de Nazaré. Aí ele começa a chamar o quê? Jesus, filho de... Sabe o que é que Bartimeu estava dizendo? Eu conheço a sua linhagem. Eu conheço quem é você. Eu posso não lhe ver, mas eu conheço quem é você. Aí, isso é forte. Isso é forte. Aí Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só que no original não era Jesus, era Messias, tenha misericórdia de mim. É brincadeira, irmão? Então, imagine a profundeza de conhecimento que Zaqueu tinha concernente a Jesus. Bartimeu, perdoe-me. Então imagine, ele tinha pleno conhecimento quem era Jesus. E ele começa a clamar: Jesus, o Messias, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que é misericórdia, irmão? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ouve, Jesus fez o quê? Jesus fez o quê?
No ouvir, Jesus fez o quê? Aí ele clama: Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus, Messias, tenha compaixão de mim. Jesus para. Aí a multidão começa a dizer para ele: se cale, se pare, não clame. Tem pessoas, meus queridos, tem pessoas que não faz o que você faz e querem que você não faça. Tem pessoas que não sabem fazer o que você sabe e não querem deixar que você faça. Mas aqui está o segredo para nossas vidas. Enquanto alguém pensa, enquanto alguém quer que eu não faça, eu vou continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. E eu quero titular essa mensagem agora, que eu já quero daqui a pouco encerrar. O título dessa mensagem para o nosso coração hoje é: clamor pela libertação. É forte, né? Clamor pela libertação. Jesus sai de Jericó, ele começa a clamar, aí Jesus para. Jesus parou. Jesus parou. O clamor de Bartimeu era um clamor de alguém que sabia que não existiria uma outra oportunidade a não ser aquela, porque foi a primeira e última vez que Jesus entrou em Jericó. Você não vai ver mais. Eu quero falar para você que talvez hoje seja a sua única chance. Tem coisas que vêm nas nossas vidas, irmão, que é a única oportunidade. Vamos aqui aprofundar mais um pouco para entender. Quem era Bartimeu, filho de Timeu, um dos generais do exército e um homem muito rico. Quando Roma adentra e toma conta, o que foi que os romanos fizeram? Cegaram Bartimeu. Bom, ele já é cego, não pode fazer mais nada. Mas como o pai dele era um homem conceituado, vamos fazer o seguinte: vamos dar uma capa a ele. Não podia se pedir esmola. Era proibido. A não ser aquele que tinha licença pelo governo de Roma naquela época. E qual era a licença de Bartimeu? A capa. E o que é que tinha na capa? Uma águia bem grande atrás. Quantas pessoas naquela época não queriam aquela capa? Porque aquela capa lhe dava direito de entrar, de sair, de pedir esmola. Lhe dava direito, aquela capa dava direito. E Bartimeu tinha aquela capa como um símbolo que ele poderia estar ali. Como um símbolo também de humilhação. Como um símbolo, como dizer assim: nós não lhe matamos, mas você vai viver de qualquer maneira. Aí Jesus parou. Jesus parou. É diferente clamar e pedir. Tem hora que eu peço, mas tem hora que eu preciso clamar. Tem hora que eu clamo, mas tem hora que eu preciso pedir. Tem diferença? Tem, muita diferença. Então o clamor de Bartimeu era aquele clamor dizendo assim: eu não posso perder essa chance, eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso perder esta oportunidade. Eu disse clamor pela libertação. Aí Jesus para. Todo mundo cala a boca, deixa coisa aí, Bartimeu. Enquanto estiverem mandando você calar, não cale. Continue clamando, porque ele vai parar. Ele vai parar, ele vai parar, ele vai parar. Ele vai parar. Aí Bartimeu continua clamando. Jesus para. Jesus para. Aí Jesus chama alguém e diz assim: ore. Vai lá chamar ele. Alguém chega de junto de Bartimeu e fala estas palavras: tenha de bom ânimo. O que é isso? Não clame mais. Não se entristeça mais.
O seu cativeiro acaba hoje. A sua tristeza acaba hoje. A sua angústia acaba hoje. Aleluia. Aquilo que lhe prende acaba hoje, porque Ele te chama. Ô glória! Ele te chama. E eu falei que a maldição só poderia ser quebrado se um profeta maior chamasse. Ele está chamando você hoje. A maldição vai ser quebrada. A maldição vai ser quebrada, porque Jesus de Nazaré está te chamando nesta noite. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Tenha bom ânimo, Bartimeu. Tenha bom ânimo. Ele te chama. Vai acontecer 3 coisas interessantes aqui. Aí Bartimeu levanta. E o que é que ele faz com a capa? Ele tira de si. Não é lança sobre si. Eu já vi alguém pregando dizendo que ele lança sobre si. Não, ele tira de si a capa. Ele lança de si. Ou seja, ele joga a capa fora. Ele está dizendo: eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais mostrar que eu era amaldiçoado. Eu não preciso mais estar aqui mendigando, porque Ele me chama. Aí Bartimeu pega a capa, joga lá. Adeus, capa. E vai Bartimeu como, irmão? Levado por alguém. Porém com ânimo, mas ainda cego. Aleluia. Que Jesus maravilhoso, irmão. Aí Jesus, irmão, faz o que? Jesus, ele quebra a maldição, traz alegria. E além disso ainda ele vai fazer algo maravilhoso. E quando Bartimeu chega diante de Jesus com os olhos fechados, não sei lá como era, porque os olhos eram furados, né? Mas difícil foi a pedida de Bartimeu a Jesus. Difícil foi. Afinal de contas, né, o seu globo ocular não existia mais, já estava perfurado, não tinha como, pela medicina. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, que aquele que chamou Bartimeu, aquele que parou por Bartimeu, ele está aqui hoje, ele vai operar milagre na sua vida. Parece impossível, parece que não dá certo, parece que não vai acontecer, parece que não tem jeito, mas eu digo para você, tem jeito sim. Ô glória. Mas como é que o milagre vai acontecer? Como é que vai acontecer? Jesus quebra a maldição, porque Jesus chamou, como eu disse, ele te chama. Jesus parou para ouvir o clamor. Jesus está ouvindo as suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Aí ele manda alguém dizer, nesse caso eu hoje, eu estou dizendo para você, tenha bom ânimo, porque ele te chama, se alegre. Aí você está com bom ânimo, mas ainda você está enfermo. Aí vai Bartimeu, irmão, lá, alguém conduzindo ele com os olhos cegos. Aí Jesus pergunta para ele. Jesus pergunta para ele: Bartimeu, vem cá, é o que mesmo? É, Senhor, porque eu era cego. Não, Bartimeu, o que é que você quer? Senhor, na verdade, diga. Senhor, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. Eu queria que você estivesse na dimensão que eu estou aqui, irmão, para você entender. Aí no meio de todo mundo, aqueles que diziam pare, ele não vai te ouvir, pare de clamar, mandando calar, não sabia que o teu milagre era notório, não sabia que o milagre estava chegando, não sabia que Jesus estava parando, não sabia que Jesus ia resolver. Ele resolve hoje a tua causa, ele para hoje para você, ele está te ouvindo hoje, ele está te perguntando o que é que você quer que eu te faça.
Ah. Aí ele disse: Senhor, que eu tenha vista, Senhor. Eu só quero ter vista. Se fosse eu, nos dias de hoje, diante de Jesus, aquele que poderia fazer tantas coisas para mim. Olha, Senhor, além de que ter visto, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Além de enxergar, eu quero mais algumas coisas. Mas Bartimeu não queria mais do que isso. Porque Bartimeu sabia de uma coisa, que se ele tivesse saúde, se ele tivesse vista todas as coisas, ele conseguiria conquistar na sua vida. Aí Jesus diz: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu tenha vista. Aí Jesus vai dizer para ele: vai, a tua fé te salvou. Aqui tem um segredo muito grande. Eu já vou encerrar a mensagem. Vai, a tua fé te salvou. Vai para onde? Não, Jesus mandou Bartimeu ir para onde? Jesus disse: vai para onde? Voltar para Jericó? Para a cidade amaldiçoada? É porque quando Jesus diz assim, vai, Jesus está dizendo: não, pode voltar para sua cidade, pode voltar para sua casa. Aí Bartimeu não era nem um pouco besta. Bartimeu o quê? Eu voltar para lá? Eu voltar para lá? É ruim. Jesus estava indo cumprir uma profecia, uma das maiores profecias. Jesus interrompeu um momento a profecia para fazer um milagre em Bartimeu. Jesus estava indo para Jerusalém, para a entrada triunfal. E Jesus parou por causa do clamor de um homem. Eu falei de um homem. E hoje a pastora, eu ia pregar, eu falei: meu Deus, eu acho que eu vou mudar de mensagem. Mas quando a pastora começou a falar aqui do clamor, eu disse: é por aqui mesmo. Deus já confirmou. Aí Jesus disse: olhe, vá em paz, vá, tua fé te curou, tua fé te salvou, vá. Aí Bartimeu disse: conversa, eu vou voltar para a cidade amaldiçoada? Eu vou voltar para o lugar amaldiçoado? Não. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Então tem uma diferença entre seguir e seguir no caminho. Tem uma diferença. Então, o que acontece? Eu sigo Jesus porque eu conheço, mas eu seguir os passos de Jesus é diferente. Então Bartimeu, ele começou a seguir os passos de Jesus. Ou seja, eu nunca fui em Jerusalém, agora que eu não vou, agora que eu estou enxergando? Agora que ele pode entrar na cidade, porque agora ele já está livre, ele não está mais debaixo de maldição. Tanto tempo sem poder ir em Jerusalém, é ruim dele perder essa oportunidade. Então a Bíblia vai dizer que ele segue Jesus e a multidão indo em direção a Jerusalém. Mas aí é onde eu vou ter que ser sincero para falar com você. Jesus, ele sempre foi o doador. Jesus sempre abençoou. Jesus sempre deu. Jesus sempre curou. Jesus sempre vai fazer isso. Mas existe diferença de pessoas, que tem pessoas que quando Jesus faz o milagre, irmãos, ele é ingrato. E eu que sou homem, pecador, eu me aborreço com pessoas ingratas. Eu não gosto de ingratidão. Então imagine uma coisa dessa. Jesus fazer por você e você não ser grato a ele, nem sequer de vir cultuá-lo a ele. E aí Bartimeu segue Jesus pelo caminho. Eu quero fechar a Bíblia, que eu já vou encerrar a mensagem. Falo aqui, e eu não sei quanto tempo tem que você clama por um milagre. Eu não sei quantos dias tem que você espera uma resposta do Senhor.
Eu não sei se hoje você veio aqui dizendo assim: Senhor, eu quero a tua resposta. Eu não sei se você chegou aqui dizendo: Senhor, fale comigo hoje. Eu não sei se você veio aqui no pensamento que talvez, se hoje o Senhor não falar comigo, eu não vou mais para a igreja. Mas eu digo para você, Jesus hoje ele parou aqui. Jesus ouviu o teu clamor. E Jesus ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Aleluia. Eu preciso que você se coloque de pé. Glória a Deus. Eu vivi debaixo de maldição. Eu vivi. Lembro-me que uma certa vez eu era um menino bem afoito, bem energizado. E uma vez meu pai, que assim dormem no Senhor, ele olhou para mim com tanta ira, olhou para minha mãe e disse assim: dá esse menino porque ele só vai dar problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembro como se fosse hoje. E eu vivi uma vida de muitas tribulações, de muita dificuldade. Com 12 anos, comecei a treinar capoeira, me tornei aluno formado, ou seja, contramestre. Era tão bom que eu queria pular de 5 metros de altura para dar 5 giros no ar. Eu pulava de 3, mas eu falei: eu vou desafiar, vou pular de 5. Aí quebrei os 2 braços. Quebrei os 2 braços. 2 anos com platina no braço, andando parecendo um robô com 2 braços engessados. Para dar banho era meus irmãos que me davam banho. Quando chegava no hospital que as enfermeiras iam dar banho, é que era vergonha. Eu vivi debaixo de palavras contrárias. Cresci em um meio de seita. E muitos profetizavam lá, dizendo na época, profetizar não, né? Diziam que eu ia ser daquilo outro. Mas se Jesus não tivesse parado para me receber, realmente talvez eu seria hoje. Mas um dia alguém me convidou para ir em um culto. E eu cheguei em um culto, como eu já preguei aqui algumas vezes, já falei como que eu era. Músico, pagodeiro do mundão, calça toda rasgada, 2 brincos em cada orelha, cavanhaquezinho, uma correntona aqui, cabelo grande. E eu estava lá na igreja. E quando alguém fala de Jesus, que Jesus morreu na cruz, eu vinha aos pés do Senhor chorando. Aleluia. Chorando. E daquele dia para cá, toda maldição foi quebrada na minha vida. Sabe por quê? Porque maior do que aquele que proferiu maldição contra a minha vida, ele chegou. E se você, na sua família, está irradiando alguma maldição, debaixo da autoridade de Jesus, hoje ela vai ser quebrada, em nome de Jesus.